Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025. Hoje nós temos uma mensagem maravilhosa em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz assim: Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, nós sabemos que essa carta de 2 Tessalonicenses é escrita por o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, aquele homem que era perseguidor da igreja. Agora ele tem cartas de correção, carta de advertência, carta de ensinamento aos irmãos de Tessalônica, daquela igreja em Tessalônica. E aqui o apóstolo Paulo, junto com Silas, que é o Silvano também, e Timóteo, eles oram sem cessar pelos aqueles irmãos em Tessalônica. Eles mandam uma carta dizendo: olha, nós estamos orando por vocês sem cessar. Essa semana nossa temática diz assim: devotos intercedem. Então aqui nós percebemos que Paulo, Silas e Timóteo eram devotos e eles oravam pelos seus irmãos naquela igreja. E aqui também eles dizem para estes irmãos, nesta carta, assim: pedindo que Deus os torne dignos do chamado dele, que cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Aqui Paulo também, ele ora pedindo que Deus torne aqueles irmãos dignos e que Deus cumpra todo o propósito na vida deles, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado neles. Ou seja, a partir do momento que aqueles irmãos eles se tornam dignos do chamado de Deus, que eles passam a ser fiéis, que eles passam a ser honestos, andar com a vida digna na presença do Senhor, automaticamente o nome do Senhor é glorificado na vida daqueles homens, daquelas pessoas, e aqueles irmãos passariam a ser luz, a ser lâmpadas, ser exemplo para outras pessoas, e assim ganhariam almas para o reino do Senhor. E aqui ele fala ainda neste mesmo versículo: segundo a graça de Deus e do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa. Aqui nós vemos que Paulo, Silas e Timóteo eram verdadeiramente devotos do Senhor. Eles, quando viram que aquela igreja estava passando por problemas, dificuldades espirituais, estavam passando por falsos ensinamentos, logo eles se preocuparam em enviar uma carta, como está escrito aqui no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, versículo 11 e 12, exortando, ensinando, corrigindo aquela igreja, porque eles amam aqueles irmãos e eles se preocupam pelos aqueles irmãos, e assim automaticamente aqueles irmãos se consertando, aqueles irmãos não desistindo dos caminhos do Senhor, o nome do Senhor Jesus será exaltado, glorificado. Então, por isso, irmão, que nós possamos despertar, ter consciência de que o Senhor nos ama e cuida de nós, que nós somos seus servos, e em contrapartidas é nosso dever glorificar o nome de Jesus. Então que nós possamos glorificar o nome do Senhor pela oportunidade, pela chance que Ele nos deu de estar na presença dEle, de ser devotos, de orar. Que nosso Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém.